Shalom, pessoal, Rabino Jacques, estou aqui de volta. Não sei se sentiram minha falta. Eu fiz uma viagem pela Europa Central e pelo Báltico. Possivelmente eu coloque vídeos no futuro sobre essa viagem. Porém, uma viagem que teve um elemento traumático, porque eu tenho que admitir que, apesar de, na Finlândia, em Helsinki, eu passei as minhas 2 últimas noites na Europa na cadeia. Tenho que admitir isso, é doloroso. Uma cadeia fica num setor de Helsinki que chama Katajanoka, e eu passei numa cela solitária. Na verdade eram 3 celas para mim, mas inclusive, já que a Finlândia é supostamente o país mais feliz do mundo, né, então foi uma prisão com mordomias. Por exemplo, quando você vai embora eles te dão um souvenir. Isso aqui, ó, um copo de lata, como os prisioneiros usam, na verdade usavam, porque o Katajanoka de fato foi a prisão de Helsinki até 2002, e aí em 2007 a cadeia Marriott comprou e fizeram um hotel bacaninha. Foi uma prisão com mordomia, porém eu tenho que admitir agora que eu passei a noite na prisão. E, conectando com a Parashá, obviamente, esse é o gênio dessa minha habilidade verbal de trazer Torá para a sua vida, Parashá Vaikra, Parashá dessa semana, que nos fala de justiça social, né? Nada como ter estado na prisão para você pensar na justiça, pensar nos mais necessitados, nos segmentos, digamos assim, mais, sei lá, menos favorecidos da sociedade. O que aconteceria se fosse eu? Imagina se fosse prisão de verdade. Como é que eu me sentiria se eu estivesse realmente na cadeia? Né? E a Parashá essa semana nos faz pensar no conceito de justiça distributiva. Ou seja, a ideia de que numa sociedade, talvez, a ideia a ser discutida aqui hoje, né? Alguns segmentos têm mais, outros têm menos, e se isso é justo, né? Será que é justo eu ter mais porque eu nasci homem, branco, classe média, hétero, enfim, não aleijado, não sei qual é a palavra correta, né? Em inglês, able-bodied, né? Que eu tenho, todos os meus órgãos funcionam relativamente bem, enquanto que tem outras pessoas que têm uma situação diferente da minha, e talvez por ter nascido mulher, ou aleijado, ou gay, ou enfim, já desde o início já tem uma desvantagem, né? E isso obviamente reflete no seu modo de vida, nas vantagens que você tem, nas possibilidades que você tem. Então, a história é a seguinte: na Parashá dessa semana fala de justiça, eu vejo, né, que fala da ideia de justiça distributiva. A ideia de que as coisas têm que ser justas, né? Então, quando você diz que talvez seria justo retirar dos ricos e dar para os pobres, você encontra, na verdade, uma atitude antagônica contra isso, inclusive dos ricos, desculpa, inclusive dos pobres. Até mesmo os pobres acham que não, que cada um tem que ter o que é dele, né? Aqui nos Estados Unidos é interessante pensar que os segmentos pobres da sociedade, muitos votam pelos republicanos, que são mais conservadores, portanto, contra essa redistribuição de renda. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas acham que um dia elas vão ficar ricas, então elas vão trabalhar, vão ficar ricas, e aí elas não querem ter que dividir o que é delas com os outros, né? Porém, na Parashá dessa semana nós vemos um conceito interessante, que é o seguinte: a Parashá lida com Vaikra, né? O livro novo da Torá, e está focado no sacrifício de animais, e a Parashá claramente reconhece a diferença entre o rico e o pobre. Por exemplo, se uma pessoa peca, ela tem que trazer para o templo de Jerusalém um sacrifício de perdão, né,
de remorso. Então, uma pessoa rica, por exemplo, poderia trazer uma vaca ou um outro animal grande, um búfalo, sei lá. As pessoas com um pouco menos dinheiro da classe média podiam trazer uma ovelha ou uma cabra. E aqueles com menos dinheiro poderiam trazer, por exemplo, um passarinho. Inclusive, eu conheço um lugar que, quando eu conheci originalmente, era uma montanha, um parque, um lugar assim aberto. Hoje virou um parque nacional em Israel, e perto de Modin, onde vinham os macabeus. De fora você só vê uma montanha, mas quando você entra, tem uma caverna enorme, e a caverna é enorme, enorme, e ela é cheia de lugares escavados dentro da montanha, dentro da caverna, para criar passarinho. Porque ali se criavam os passarinhos que eram levados para serem sacrificados em Jerusalém, né? E então uma pessoa, digamos assim, uma pessoa normal, né, comum, faria um sacrifício de um passarinho. Porém, se a pessoa não tivesse condição de bancar mesmo o passarinho, então ela podia trazer um punhado de farinha, e porque ninguém deixava de ter oportunidade de trazer seu sacrifício de perdão, né, de remorso, por causa do seu dinheiro, ou da falta de dinheiro. Eu vou ler para você especificamente, né, Levíticos, nesse caso 5, versículo 11, diz assim: se os meios, a grana de uma pessoa não é suficiente para trazer duas pombinhas ou duas rolinhas, aquela pessoa vai trazer uma oferta de pecado, né, de remorso, que é 1/10 de uma efá, efá é uma medida lá, né, de farinha da boa. Ela não tem que colocar nem óleo, nem frankincenso nela, porque é uma oferta de sacrifício a ser queimada, tá? Ou seja, volto a dizer, qualquer pessoa, de acordo com os seus meios, com a sua capacidade, ofereceria esse sacrifício de pecado, né? Ou seja, né, a pessoa dá segundo o seu meio. O que me lembra falar nisso, sobre a multa de trânsito mais cara do mundo. Aonde é que foi? Novamente, na Finlândia. Todo mundo, imagino que tem no Brasil, IKEA, essa loja de móveis que você compra o móvel e você termina de montar na sua casa. Aqui em casa tem algumas coisas da IKEA. E o dono, o fundador da IKEA, foi pego correndo. E na Finlândia, a sua multa, quando você vai na corte, você recebe a multa não é X euros hoje, X coronas naquele então, mas uma porcentagem do seu ganho. E acho que ele teve que pagar mais de 300 mil dólares de multa porque pegaram ele correndo. O que eu achei o máximo, né? Porque, obviamente, no mundo que a gente vive, não é justo o fato que para qualquer pessoa o custo da multa é igual, então o rico pode correr quando ele quiser, se pegarem ele, e daí paga uns trocos, né? Eu achei isso bacana. Bom, mas enfim, a Torá claramente se preocupa com esse aspecto da justiça social. Porém, por que a Torá não demanda a redistribuição da riqueza? Por que a Torá, nesse seria o ideal, né? O ideal humano, o ideal de Deus, por que a Torá não diz, não, em vez disso, em vez de o rico dar tanto, o pobre dar tanto, não, vamos pegar a grana, dividir entre todos, vai ficar todo mundo igual. Por quê? Vou explicar. Porque certamente na Torá muitas vezes fala sobre tzedakah. Tzedakah é caridade, é dar caridade para os pobres. Porém, a Torá já reconhece a realidade social que no mundo real sempre vão haver ricos e sempre vão haver pobres. A Torá acredita na igualdade, né, na igualdade de oportunidade, não numa igualdade básica, que todo mundo é a mesma coisa. Não, você acredita na igualdade de oportunidade, que todas as pessoas são essencialmente iguais, porém as pessoas, dado a sua própria natureza, o esforço que elas estão dispostos a fazer,
o que eles valorizam para eles mesmos, vão ter resultados diferentes nesse mundo, né? E de fato, então, novamente, a Torá acredita em igualdade de oportunidade, não igualdade de resultados. Posteriormente, né, no último livro da Torá, em Dvarim, Deuteronômio, a Torá ainda vai dizer que sempre vão haver pobres entre nós. Ou seja, e posteriormente ainda em outros textos judaicos diz que mesmo na era messiânica vão haver ricos e vão haver pobres. Por quê? Porque essa é a natureza das pessoas, né? Algumas pessoas valorizam acumular dinheiro mais que outras, algumas pessoas valorizam se divertir mais que outras, sei lá. Sempre vão haver diferenças. Porém, deixando a Torá de lado, vamos lá entre nós aqui. Nós deveríamos redistribuir a riqueza? Seria justo? Seria bom? Eu vou dar para vocês aqui três opiniões, né? Uma radical de um lado, outra radical do outro, e a que eu acho, e a que eu gosto, no meio, que eu acho que está no meio, tá? E que eu acho que é mais, tem a ver com o ideal da Torá. Num lado, né, talvez uma ideia mais radical é o socialismo extremo de Karl Marx, né, que ele acreditava que não deveria haver propriedade privada e que para cada pessoa deveria ser dado de acordo com a sua habilidade e de acordo com a sua necessidade. O lado oposto disso, uma ideia muito conservativa de um outro pensador chamado Ayn Rand, que dizia que não, cada um devia estar por si mesmo, que mesmo a ideia de altruísmo, ou seja, de um rico dar para um pobre, é errada, porque ela enfraquece a ambos. Tanto o rico que dá como o pobre que recebe ficam mais fracos por esse ato. Tá? Eu diria, em minha opinião, que tem um pensador, que era um professor de filosofia de Harvard, chamava John Rawls, em inglês é R-A-W-L-S, ele escreveu um livro que chama a Teoria de Justiça, em inglês a Theory of Justice. E ele propõe um sistema econômico que deveria ser criado. Imagina que você pudesse criar um sistema econômico baseado, tendo um véu, uma capa de ignorância sobre você mesmo. Ou seja, você deveria criar um sistema econômico no qual você não sabe aonde você vai cair na escala. Né? Então, ou, digamos assim, antes de você nascer, nós sabemos que no mundo de hoje, um homem, macho, branco, heterossexual, educado, sei lá, enfim, que nasceu com um certo nível social, vai ter vantagens que uma mulher negra, lésbica, aleijada, que nasce na África, vai ter, né? Eu, por ter nascido do jeito que eu nasci, eu acredito que eu tenho vantagens que eu não mereço, que vêm naturalmente, e que se eu tivesse nascido em outras circunstâncias, eu teria que ou trabalhar infinitamente mais, me esforçar infinitamente mais, e talvez nem assim conseguisse. Eu diria, quando nós falamos da Oprah Winfrey, ela é famosa porque ela é exceção à regra. Né? Ou seja, quantas mulheres negras nascem que trabalham duro pra caramba, trabalham muito mais duro que eu, se esforçam muito mais que eu, são mais inteligentes do que eu, são mais dedicadas do que eu, nunca chegaram a nada. Ou chegam a muito pouco. Né? Então, o que ele diz é o seguinte: você deveria criar um sistema que, sem você saber antecipadamente se você vai ser branco ou negro, homem ou mulher, aleijado ou não aleijado, não sei qual é a palavra em português, né? Que sistema econômico você criaria? E ele dá duas características para esse sistema. A primeira é que as necessidades sociais básicas das pessoas deveriam estar garantidas nesse sistema. Ou seja, ninguém deveria ter que viver num mundo, numa sociedade, sem as necessidades básicas da vida. Comida, roupa, abrigo, cuidados médicos, educação. Ou seja, que, segundo ele, também deveria haver algum nível de
impostos, né, de taxação para cobrir isso. Todo mundo deveria pagar para que todos recebam isso. O que ele definiu aqui foi basicamente o que existe na Europa, né? O segundo requerimento é o que ele chama do princípio da diferença. Todo mundo, todos, sobretudo os membros mais pobres da sociedade, deveriam ter a habilidade, a oportunidade de ficar rico, e se eles tiverem a dedicação, a habilidade, a oportunidade e a sorte, né? De acordo com Rawls, não há nada errado com a riqueza, mesmo uma grande riqueza, sempre quando as oportunidades de ficar rico sejam iguais para todos. Esse John Rawls, então, ele define a justiça como algo igualitário, né? Algo que seja, em inglês se diz fair. Fair é justo, né? Justo para todo mundo, é igual para todo mundo. E ele acredita que esse sistema econômico outra palavra é equiname, palavra bonita em português, né? Ele acredita que esse sistema econômico que ele propôs, né, era equiname, era igual para todos. Muitas pessoas estão contra ele, né? O pessoal na esquerda está contra ele porque o sistema econômico dele permitiria a acumulação de grande riqueza, enquanto que as pessoas na direita estão contra ele porque o sistema dele impõe alguns impostos para prover as necessidades sociais básicas, né? Porém, eu diria que apesar das críticas, eu gosto muito dessa ideia dele, né? O que é uma justiça distributiva. Eu diria que as ideias dele são o mais perto que há do ideal da Torá. Dá sua opinião aí, o que você acha? E o que você acha do fato do Rabino ser um ex-presidiário agora? É isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, se chegou até aqui, eu agradeço. Dá um like, dá um joinha. Se não gostou, dá um like, dá um joinha. Seja distributivo, que não te custa nada, rapaz. E se inscreva no canal, recomende e shalom.